Agradeço a atenção dos senhores. Esta apresentação diz respeito... o título é um pouco elucidativo do tema, é o caminho construído do alimento por uma equação sustentável de produção e consumo. Esse texto, esse artigo, ele foi produzido em conjunto com o professor Miguel Viegas, professor da Universidade de Aveiro, do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo. Por favor. Eu vou tentar ser bastante breve, eu sei que é a nossa última plenária, então muitos estamos cansados, né? Então eu vou tentar ser bastante objetivo. O artigo, ele aborda 3 aspectos fundamentais, 3 problemas. Eu falo aqui em 3 desequilíbrios. Um é o desequilíbrio do déficit da balança agroalimentar, o outro desequilíbrio é a pegada ecológica alimentar em Portugal, aqui estamos falando de Portugal, e a dieta das famílias portuguesas. Esses 3 elementos são elementos de problema para a sociedade portuguesa, por favor. Eu havia combinado com o professor Miguel dele também fazer interação, mas, no entanto, parece que não é possível, porque aqui nós estamos com a TV e não com o Meet, né? Então, peço desculpa ao professor que deve estar nos assistindo. Então, esses problemas, da onde vêm esses problemas? Da onde a gente identificou esses problemas? INE, do nosso Instituto de Estatística, a balança comercial portuguesa nos últimos 3, 4 anos tem um déficit na ordem de 3 a 4 bilhões. O déficit da balança agroalimentar. O segundo problema, da questão da dieta. Desculpa, ainda no âmbito da balança comercial. O grande consumo de carne de bovino em Portugal, acima das médias preconizadas pelo Ministério, pela DGS e pela OMS, e o que soma 470 milhões de euros negativos na balança comercial. Por outro lado, hortifrutícolas também um déficit na casa de quase 100 milhões de euros. E o trigo, que também está na nossa mesa todo dia, nós temos um déficit de 262 milhões. Isso é uma média dos últimos 4 anos. Uma média anual dos últimos 4 anos. A pegada ecológica, nós utilizamos os indicadores do Global Footprint, que é uma organização dos Estados Unidos, que faz uma pesquisa desde a década de 90 sobre pegada ecológica. E eles têm parcerias em vários países, inclusive em Portugal. E a nossa pegada ecológica em Portugal, ela chega a quase 4 vezes a capacidade, a biocapacidade do país dar conta de produzir os bens de consumo que a gente a cada dia consome, né? E 1/3 dessa pegada, quase 1/3, 29%, vem do alimento. A nossa gestão do alimento impacta diretamente na pegada ecológica. E por último, a questão da dieta. Em 2016, foi elaborada essa investigação de alimentação nacional e atividade física, e indica justamente isso. O português consome mais carne vermelha do que deveria. E, por outro lado, consome menos hortícolas do que deveria, né? Então tem um desequilíbrio bastante grande. Por favor, avisa em 5 minutos. Então, o que nós pensamos aqui? Temos 3 desequilíbrios. O que pode ser sugerido no âmbito de uma visão de que, nesse período, nós estamos numa discussão da PEPAC, do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum para Portugal. Inclusive, o país vai ter que apresentar a sua política agrícola até novembro.
E a gente precisa construir isso, essa discussão, esse debate na sociedade. No entanto, esse debate ainda não surgiu. Então, aqui nós buscamos esses desequilíbrios para tentar propor algumas coisas ou vislumbrar, do ponto de vista da política pública, o que pode ser feito. E aqui, então, logicamente, sobre a dieta, seria a redução. Nós resolveríamos dois problemas da balança comercial e da dieta, reduzindo o consumo e reduzindo a importação de carne de bovino. Eu tenho a medida depois, me parece aqui nessa apresentação, o aumento da produção nacional de hortícolas, porque o que aconteceu em Portugal, desde a entrada da União Europeia e, consequentemente, atendendo às políticas da PAC, a nossa área de produção, ela reduziu, do ponto de vista da produção de hortícolas e, enfim, da agricultura familiar como um todo, e cresceu vertiginosamente os campos de pasto, né? Então, nós temos um descompasso, inclusive, na utilização do solo do ponto de vista agrícola. E aqui, com relação ao trigo, em 2018, o governo lançou a Estratégia Nacional de Promoção da Produção de Cereais. Qual o objetivo? De chegar em 20% de autossuficiência na produção nacional do trigo, né? E hoje a nossa produção de trigo é em 4%, quer dizer, o restante todo é importado, né? Então, esse é uma solução que já está dada, na verdade, mas não está executada, né? Por favor. Então, aqui nesse quadro, esse quadro é um resumo dos três desequilíbrios e das três situações, em tese, resolvidas com essas indicações, né? Nós teríamos aqui, do ponto de vista da balança comercial, uma redução aqui no campo total, hoje, em vez de ser, que são de 3 a 4 bilhões, depende do ano, nós poderíamos ter uma redução dessa despesa de importação em mais de 460 milhões, né? O que diz esses 460 milhões, para a gente ter uma noção, é 1/3 da PAC anual, é muito dinheiro do ponto de vista contábil, do ponto de vista financeiro, né? Com essas medidas, é possível a redução da pegada ecológica em comparação com a biocapacidade do país. Esses números são números, esses cálculos são cálculos a partir dos dados do footprint sobre Portugal e, enfim, tem algumas variações que nós tivemos que fazer, alguns cruzamentos para poder chegar aos valores. E, por último, a balança e, claro, dessa forma, a dieta, aqui o que nós estamos propondo com relação ao primeiro item lá, carne bovina, uma redução de 37,5%. Segundo os estudos da DGS, o português consome em média 160 gramas de carne. Isso na média, claro que cada cidadão tem a sua dieta, mas para chegar a 100 gramas, que é o indicado, sem mexer nas outras variáveis, de outras carnes, outros produtos nacionais, aqui nós estamos falando apenas na redução da importação daquilo que é excedente daquilo que se come a mais de carne vermelha, no caso carne bovina. E estamos projetando um crescimento da produção de hortifrutis no país, considerando que existe capacidade instalada de produção, isso que eu lhe falei, da sal, né, que é a superfície agrícola utilizada, ela caiu vertiginosamente, né, nesses âmbitos de produção. Então, isso é possível reverter. Por exemplo, o trigo, nós já tivemos produção de trigo no início dos anos 2000 que demonstra a capacidade de chegar a esses 20%, antes dos anos 2000. Outros produtos, se nós pensar o caso específico da batata, em todos os nossos pratos, pelo menos os pratos portugueses, a batata é um item essencial
Nós importamos quase 50% da batata, né? Então, isso é um descompasso muito maligno para o país, para a balança comercial e principalmente para a saúde também dos portugueses. Por favor. Assim, só mais um minuto. Então, só com relação à diferença aí da pegada ecológica, mantém-se ainda um ponto negativo na carne, porque ainda vai se produzir carne ainda nacionalmente, né? Vai se consumir carne, então se mantém ainda, mas com uma redução significativa. Em hortifrutis vai ter um acréscimo, então, né? Um acréscimo porque vai se produzir nacionalmente, essa é a tese, né? E do trigo da mesma forma, como se propõe a volta da produção nacional aos níveis de 20% de produção local, vai ter um aumento, mas de toda forma, o resultado dessa conta aqui, ela é extremamente positiva. Por favor. 5. O desenvolvimento rural e a PAC, né? Então, voltando a esse ponto da política agrícola comum. No documento, no artigo, a gente fez vários gráficos, enfim, e aqui se demonstra o quanto que a região sul detém do capital hoje investido na agricultura. Chega em torno de 70% do investimento da PAC hoje está na região sul, né? Enquanto que os territórios centro e norte, por vários outros problemas, enfim, mas que não têm muitas vezes o acesso. Hoje, na pesquisa que se teve recentemente do Censo Agrícola, 40% dos agricultores não acessam os recursos da PAC. Dos 40% dos agricultores portugueses não acessam os recursos da PAC. Então, aqui a ideia é isso, é fazer com que a PAC seja mais equitativa, né? E também com acesso aos territórios, que os territórios possam acessar esses recursos, né? Por uma transição ecológica e alimentar que coloque a lógica do planeta numa trajetória de sustentabilidade. Essa é a ideia que seria essencial para a PAC, né? Por favor. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção.